Deus, aleluias, né? Abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 7. Romanos 7. Então nós não temos o auxílio do Data Show. Você vai ter que acompanhar aí na Bíblia ou pelo celular. Capítulo 7 de Romanos. Mas não. Dengue tá pegando os irmãos ali. Conversando com o Alexandre, dizer que a casa toda dele lá estava com dengue. Mesmo que mosquitinho saiu picando esse tudo. Pulou do outro, né? Mas veja bem, irmãos. Nós começamos há alguns anos a ter o entendimento da graça e da lei, e vínhamos ministrando, pegando um entendimento maior sobre a graça e a lei, e a gente parou um pouco esses ensinos, somente eu de ler. Eu disse para a Alessandra em casa essa semana passada, que eu ia ficar no mínimo um ano sem pregar. Vou ficar um ano sem pregar, deixar os meninos pregando, vocês do culto. Ela falou: mas como você vai deixar de ministrar aquilo que você foi chamado, que é o ensino da graça? Porque você realmente foi chamado, você tem essa compreensão profunda do Evangelho da Graça. Amém, amados? E quando a gente passa a ter uma compreensão do Evangelho da Graça, a gente aprende mais sobre a pessoa de Jesus. Porque a graça, ela não é uma doutrina. A graça, ela é uma pessoa. A graça é Jesus. Jesus é a graça. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, está escrito que a lei foi dada por intermédio de um servo, Moisés. Mas graça e verdade vieram pelo Filho. Preste atenção nisso, irmão. A lei, ela foi dada à distância, mas a graça veio pelo Filho. O Filho veio, o Filho desceu e andou no meio dos homens. O favor de Deus por nós andou no meio dos homens, e eles o desprezaram. Vocês têm ouvido de mim nesses últimos anos ou meses eu falar muito sobre a grande tribulação, e depois da grande tribulação o retorno de Cristo com a igreja, o governo do milênio. Por 1000 anos Cristo governará a terra. Todo o globo terrestre será governado por Cristo. Satanás será preso no abismo, e por 1000 anos, um dia de Deus, Cristo governa a terra. E isso vai se dar depois do arrebatamento
da igreja. Depois de 7 anos ele retorna para esse reinado. Só que esse reinado era para ter acontecido quando ele veio. Quando ele veio sobre a face da terra. Principalmente no dia que ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. E ele foi aclamado. E o povo e as crianças o dizia: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Se naquele dia de visitação, porque Jesus faz essa explanação, que era o dia da visitação, e no dia da visitação daquele povo, eles o rejeitaram. Se eles o reconhecessem, ali começaria o reinado do Messias. E a terra não seria o que era. Ele veio para curar a terra. Por isso se pregou o evangelho da cura. Quando ele deu autoridade, vão, cure os enfermos, limpe os leprosos, dai vista aos cegos, porque no meu reinado não vai haver ninguém doente. No meu reino, ninguém fica paralítico. No meu reinado, ninguém fica mudo. No meu reinado, ninguém fica cego. No meu reinado, ninguém passa necessidade. Então, quando ele veio e montou no jumentinho, era naquele dia, irmãos. E a Bíblia, ela não foge do que ela é. Quando você pega o Novo Testamento e você eleva no Velho Testamento, que é a sombra, amém, amados? Há muita explicação. E a gente tem muita coisa guardada dentro da gente, do que é revelação da sombra para o novo, para a nova aliança. Quando você pegava a lei e lê a lei, na Páscoa, que era a 10ª praga, o Senhor orientou Moisés falar para o povo matar um cordeiro. E isso está tudo registrado no 10º dia do primeiro mês. No 10º dia do primeiro mês, pegue um cordeiro novo, e coloque ele dentro de casa e fique com ele 5 dias. Porque no 15º vocês vão sacrificar o cordeiro. Então cada família orientada por Moisés no Egito, pegava o cordeiro e ficava com ele 5 dias dentro de casa, antes de sacrificá-lo. Primeiro para aprender a amar o cordeiro de 1 ano. E ver se ele não tinha defeito. Entende isso? E isso era no dia 10 do primeiro mês, no calendário judaico. Naquele dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, era no 10º dia do primeiro mês. E 5 dias depois ele estava sendo crucificado. Porque quando ele entrou em Jerusalém e as crianças e o povo clamavam, Hosana, bendito, e fazia o tapete, ele foi para o templo. E ele permaneceu no templo pregando. E eles tentavam achar culpa nele e não achava. Eles tentavam de todas as formas fazer com que ele desfizesse alguma palavra. Ali ele curou no sábado o leproso da mão. E várias outras coisas aconteceram nesses dias para que eles achassem culpa nele, e não achou. Porque ele era o Cordeiro perfeito. Então era o dia da visitação. E naquele dia, se os líderes de Israel se arrependessem e o reconhecessem, começava o governo milenar de Cristo na terra. Mas eles o recusaram. E quando eles o recusaram, Jesus chora. Ao entrar em Jerusalém, no dia do jumentinho, ele chora por Jerusalém. Ele faz explanações. Como quis eu, Jerusalém,
te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Porque Ele está vendo o que vai acontecer com Jerusalém. A perseguição romana, as mortes. Jesus, Ele viu o futuro. A perseguição de Hitler aos judeus, as mortes, os extermínios, as doenças, a escassez. E Ele dizendo para o povo: hoje é o dia da visitação de vocês. O Senhor está visitando vocês, não o desprezem. E muitas vezes a gente tem feito isso na nossa vida. A gente tem tido visitação do Senhor, porque há momentos assim, que o Senhor nos visita. No momento de intimidade, no momento de oração, no momento de comunhão, no momento de adoração, no momento de leitura da palavra. Nós somos visitados por Ele. E às vezes você está na luta, na dificuldade, no problema, e você se concentra no problema, você visualiza o problema, e aí nós começamos a criar formas dentro de nós, e termos a resposta para aquele problema. Eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito. E muitas vezes essas respostas, elas não vêm do Senhor para nós. Não é uma resposta que o Senhor está me dando para aquela situação. Entende isso, irmão? Sim ou não? Mas e a do Senhor? Que Ele manda você esperar, que Ele manda você confiar nele, que Ele manda você acreditar nele. Por várias vezes isso aconteceu com Abraão, quando ele recebeu a promessa de ser pai. E ele foi peregrinando, ele foi caminhando, e o tempo foi passando, e o tempo foi vindo, e o tempo foi indo, mas a promessa chegou. Entende isso? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então, a gente às vezes não compreende muito, porque a gente vive no natural, mas o nosso espírito é do sobrenatural. Mas ele, sendo do sobrenatural, do celestial, ele vive no natural. Porque o nosso corpo ainda está ligado a esse mundo. Do pó viestes e do pó retornará. Então a gente busca e vê as soluções desse mundo. Às vezes, tirar a própria vida. Essa comunhão. E por não termos a comunhão, às vezes nós não conhecemos. O marido não conhece a mulher não conhece o marido. Entende, irmãos? Você não conhece, você não sabe o pai que você tem. O dia que o Igor deu o testemunho dele, eu achei interessante várias colocações que ele fez com relação ao... E aí precisou um acidente, ele ficar sem os dois braços, né, num acidente, porque ficou engessado. E era o pai que ficava cuidando dele, e o pai se aprofundou das intimidades dele, e houve um reconhecimento. Porque é isso que acontece quando a gente se aprofunda na comunhão, no relacionamento, na intimidade.
Deus nos toca, irmão. Aleluia, Ele te toca. E nenhum dos dedos de Deus é podre. Os dedos de Deus são sarados e são para sarar, são para curar, são para ministrar. Então naquele dia Israel estava sendo visitado e Ele está dizendo: não despreze a visitação do Senhor. E era o cordeiro sendo acolhido em casa no primeiro mês, no 10º dia. Ele permaneceu ali até ser pego e crucificado. Entende isso, queridos? Entende isso? Então a gente tem falado muito sobre leis, sobre graça. E quando a gente entende muito a graça, um pouquinho, um cadiquinho, você começa a compreender Ele. E eu digo para vocês que hoje eu sou muito mais apaixonado nele do que quando eu comecei. Porque quando eu comecei pelo Espírito, mas eu comecei a viver por lei. Porque a graça é Ele. E aí você vive Ele. Você respira Ele, você transpira Ele. Você quer dar um cheiro nele. E você vê as coisas que Ele fez e às quais Ele se submeteu por amor. Entende? Ele não precisava de mim nem de você. Ele não precisava de mim e nem de você. Mas Ele veio. Ele veio por você. Amém? Então no capítulo 7, no versículo 1 de Romanos, Paulo escrevendo, ele diz assim: caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? A lei, irmãos, ela só tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela vive. Vê um preso, a pena dele cessa quando ele morre. E alguns dão até cabo da vida. A pena dele cessa quando ele morre. Então a lei, e Paulo aqui ele está falando da lei de Deus num todo, porque não tem como separar o que era a lei de Deus, a lei cerimonial e a lei social, porque a lei não era só os 10 mandamentos, era todo um conjunto. É igual um colar de pérolas. Se você tentar tirar algumas pérolas do colar, ele vai arrebentar. Então a lei era um conjunto, seja a cerimonial, seja a moral e os 10 mandamentos. Então Paulo está falando com os romanos, dizendo: olha, eu estou falando a vocês que são conhecedores da lei. Acaso vocês não sabem que uma pessoa ela está debaixo da autoridade da lei enquanto ela vive? Autoridade da lei, um casamento, um matrimônio, até que a morte os separe. E aí, ele vai usar isso no versículo 2, ele vai usar esse exemplo. Olha, por exemplo, pela lei, a mulher
casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Então a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Então, se o marido morrer, ela está livre. Se ela morrer, o marido está livre. Mas se o marido morrer, ela está livre. Olha isso aqui, irmãos. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Então, se ela se casar enquanto seu marido estiver vivo, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, olha o que ele vai dizer agora. Morrestes quanto à lei. Aí ele diz para os irmãos: vocês morreram para a lei. Então ele pergunta, irmão, quem ficou vivo? A lei ou nós? Ele está dizendo, olha, irmãos, assim também, versículo 4, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Então ele está dizendo que nós morremos para a lei. Não foi a lei que morreu para mim e para você. Foi eu e você, nós que morremos para a lei. Então, quem ficou desimpedido? Nós que morremos ou a lei? Quem? Jesus pega o casamento e diz, olha, se o marido morrer, a mulher está livre. Porém, se o marido estiver vivo e a mulher se unir a outro, ela é adúltera. Não é isso que ele está dizendo? Então, para ela estar livre da lei, um tem que morrer. Então ele diz, se o marido morrer, a mulher está livre. Mas aqui ele está dizendo agora, para mim e para você, ó. Aí ele dá essa explicação, mas ele vem e diz que nós é que morremos. Nós é que morremos. Quem morreu foi nós, no corpo de Cristo. Vocês é que morreram. E não foi essa a mensagem de Jesus? Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, morra. Tem que morrer, porque é necessário ao homem nascer de novo. Eu quero que você entenda o quão sobrenatural é isso aqui. Deus precisava desligar o homem da lei. A lei já havia sido dada. E a lei, ela veio, irmãos, para revelar quem era o ser humano, os pecados do ser humano, as falhas do ser humano. A lei era boa, era santa, sim, mas ela veio mostrar quem éramos. Mas Paulo está dizendo aqui agora que, olha, versículo 4: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes
a outro. Então ele está dizendo assim, que nós morremos para a lei, para pertencermos a outro. Olha como é que ele muda. Ele não fala que a lei morreu, ele fala que nós morremos. E nós morremos para o mundo. Nós morremos para as coisas do mundo. E agora ele vai dizer, olha, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou de dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quem é que ressuscitou de dentre os mortos? Quem foi o primeiro e permanece vivo até hoje? Jesus. Então nós morremos para a lei. Para quê? Para a partir de agora servirmos a outro, a estarmos ligados e debaixo da tutela de outro, que é Jesus, o que ressuscitou primeiro dos mortos e está vivo. E que a partir de agora nós estamos ligados com Ele, conectados com Ele, para quê? Para frutificarmos para Deus. Então ele fez não a lei, ele fez nós morrermos para a lei, e agora ele nos ressuscitou para vivermos com ele. E ele vai nos buscar para um casamento. Uau! Sem adultério. Não vai haver adultério, não vai haver corrupção, não há mancha. Por isso que ele diz que a noiva dele é gloriosa. É sem ruga, é uma donzela, sem mancha, sem mácula. Ela é irrepreensível. Efésios 5, 25. Ele vai apresentar a si mesmo essa noiva. Uau! Que vai ressuscitar de onde, irmão? Dos mortos. E vai tirar também do meio dos vivos. Porque Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele vai falar dos que dormem, ele fala: irmãos, que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem, nós não os precederemos. Ao soar da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, nos encontraremos nos ares e juntos atravessaremos os portões celestiais. E antes do grande casamento, lá já estão os noivos, lá já estão os amigos do noivo, esperando o grande banquete, o grande lance. Aí ele chega com a noiva gloriosa, irrepreensível, e ele vai julgar cada um segundo as suas obras, para os presentear. O noivo vai presentear a noiva antes do lance matrimonial, e serão distribuídas coroas. Vestes de justiça. E depois que toda a noiva passar por esse tribunal e cada um receber a sua dádiva, o seu presente, e aí então acontece as bodas, o casamento, a união. Porque João vê isso acontecendo. Eu disse isso semana passada. Há um alvoroço no céu e eles começam a dizer, Apocalipse 19, já está pronto, vai começar o grande casamento, as bodas do Cordeiro. E logo após essas bodas ele volta com ela para governar a terra por 1000 anos. Uau! Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é da ruptura que houve com a lei escrita em pedras, porque nós passamos a ter uma lei escrita, gravada e registrada aonde? No nosso espírito.
Porque Deus não habita mais em templos de pedra ou de tijolo. E é uma afronta alguém dizer isso. É uma afronta alguém profetizar que Deus habita em prédios e dizer e proclamar que essa casa ela é a casa de Deus. Porque Ele mesmo disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E quando o profeta se referiu a isso, ele falava de templos edificados pela mão dele, não pelas mãos do homem. E ele disse: eu não habitarei mais em templos edificados por mãos humanas. Eu vou habitar naqueles que eu edificarei. E ele começou a edificar templos, a construir. E aqui está um, aqui está outro, ali está outro, ali está outro. E ele vai habitando, e ele vai morando, e ele vai residindo. Aleluia. Porque hoje Ele está no meio de nós. Porque hoje Ele é o nosso Emanuel, um Deus conosco. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco, o Deus comigo subindo, o Deus comigo descendo, o Deus comigo dormindo, o Deus comigo acordado. Mas eu não vejo isso, irmão, sabe por quê? Porque eu vejo o desinteresse da sua parte, às vezes da parte de poucos, ou de uma minoria, ou uma maioria, esse desinteresse em não saber viver na posição que hoje tem diante dele, uma posição de filho, posição de herdeiro, uma posição de salvo, mas ainda continua a viver na posição, irmão, de escuridão, de condição, que para ter o benefício, o favor de Deus, tem que barganhar, tem que negociar. Mas hoje nós vivemos na posição de filhos. Aleluia. Entenda isso, irmão. Quando o sumo sacerdote atravessava o véu com o sangue do cordeiro, ele aspergia o sangue na frente dele, e ele transpunha, e ele chegava em cima da arca e aspergia o sangue em cima do propiciatório. Uma vez em cima do propiciatório e 7 vezes na sua frente. O que significa isso? A arca era feita de ouro e de madeira de acácia. O ouro cobria a madeira de acácia, fala da divindade de Cristo. O ouro fala da natureza de Cristo como Filho de Deus, e a madeira da natureza de Cristo como terrena. E a arca era a presença. Então, quando o sumo sacerdote aspergiu o sangue 7 vezes, 7 vezes, o número 7 na Bíblia fala de quê? Perfeição. E o sangue derramado sobre o propiciatório fala de justiça, posição correta. O sumo sacerdote, ele foi e aspergiu 7 vezes o sangue. Para o que, irmãos? Perfeição. Quando você pega o Velho Testamento, irmãos, e você vê o Mar Vermelho e o Jordão. O Senhor, hoje eu vim para cá e fiquei meditando e lembrando das coisas que eu já aprendi, que estava guardado no meu espírito. Eu falei: Senhor, desabrocha isso dentro de mim, tira isso, deixa eu ensinar isso para o povo. 2 gerações antes do Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho. Quando o povo sai do Egito, não havia arca, não havia lei. Eles atravessam o Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho vem a arca.
a lei, os mandamentos, a arca. E toda peregrinação, por 40 anos, a arca ficava no meio do povo. 4 tribos de um lado, 4 tribos do outro, 4 tribos à frente, 3 à direita, 3 à esquerda, 3 adiante, 3 atrás. A arca está no meio do povo. Mas quando eles estão para atravessar o Jordão, Deus dá uma orientação para Josué. Moisés morre lá em cima. Daquela geração dos 40 anos de peregrinação, só 2 vão atravessar o Jordão, Josué e Caleb. Porque toda aquela geração que atravessou o Mar Vermelho morreu no deserto. Sabe por quê, irmão? Murmuração. As 3 coisas dentro da arca falam disso. A vara de Arão que floresceu, o maná e as pedras. Tudo foi murmuração. Isso eram sinais quando o povo murmurou. O povo murmurou porque não tinha o que comer. Deus mandou o maná do céu e alimentou eles 40 anos. A vara de Arão que floresceu, Deus falou: pega as 12 tribos aí, 12 líderes, coloca aqui então. A vara de quem que floresceu? A de Arão, porque murmurou. Então quando eles chegam de cá do Jordão, Josué agora recebe uma direção de Deus. Isso está no livro de Josué. Deus fala para Josué: pega os sacerdotes, e eles vão carregar a arca. E eles vão adiante do povo, vão desmachar. E se você pegar o texto, você vai ver que o Jordão, irmãos, estava cheio, derramando nas laterais. 3 coisas cobriam a arca. 3 panos cobriam a arca, onde eles carregavam elas nos ombros. E a arca, o ouro é a natureza divina e a cássia é a natureza terrena. Eles estavam carregando quem? Cristo nos ombros. E Deus orienta: olha, entra e atravessa o Jordão. E quando eles puseram os pés nas águas, fé, as águas estavam ali. Então a água parou, o Jordão se abriu. E eles vão caminhando, o sumo sacerdote para no meio, os sacerdotes com a arca param no meio, e todo o povo atravessa o Jordão em seco para o outro lado. E a arca ficou lá. E aí agora Deus orienta: olha, Gideão, fala para um líder da cada tribo vir e tirar 12 pedras daqui do Jordão, de dentro do Jordão, e leva essas pedras e coloca de lá. E tira 12 pedras de lá e volta para dentro do Jordão e faz um altar. E eles fizeram isso. E assim que o fizeram, e os sacerdotes saíram do Jordão, as águas desceram novamente. E sabe que dia era esse? Dia 10 do 1º mês do calendário hebraico. Dia da visitação. No deserto, irmãos, o Senhor andou no meio deles. E agora, atravessando o Jordão, Ele vai adiante deles. Vocês agora morreram para a lei. Vocês morreram. Então vocês não têm mais nada com ela. Mas agora vocês serão ressuscitados mediante o meu corpo. Para quê? Para terem um relacionamento comigo. Para terem e darem frutos para Deus. Versículo 5. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados instigados pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte.
Mas agora fomos libertos da lei. Diga, mas agora fomos libertos da lei. E para sermos libertos dela, o que Ele fez conosco? A primeira coisa que para servirmos Ele, o que nós temos que fazer? Morrer. E aonde nós damos essa demonstração? Batismo. Se com a boca você crê, se com o coração você crê, com a boca você confessar, tu és salvo. Mas aí você vem e faz um ato público verdadeiramente de uma conversão ao Senhor. Você desce aonde? Das águas, sepultando quem? O velho homem. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz o quê? Pois tanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. O que nos aprisionava, irmão? A lei. Para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Então hoje, irmão, nós os servimos não pela lei, mas pela ministração do Espírito. Porque em Atos 2, não desceu, foi a pomba, foi a língua de fogo. Mas no Jordão, quando ele foi batizado, desceu a pomba. Porque a natureza dele não era caída. A natureza dele era a natureza perfeita, não havia pecado sobre ele, por isso desceu a pomba. Mas na nossa desceu o fogo, batizando um povo num corpo. O Espírito hoje é quem nos conduz a toda a verdade. Jesus disse do Espírito Santo: olha, eu tenho que ir, eu tenho muita coisa a vos ensinar, mas não vai dar tempo, não tem como, mas eu vou e Ele vai vir. Ele quem? Eles perguntaram: o Consolador, o Espírito da verdade. E quando Ele vier, Ele vai conduzir vocês à verdade, Ele vai conduzir vocês ao Pai, Ele vai falar de mim, Ele vai falar do Pai, Ele vai nos glorificar e levar vocês a nos glorificar. E Ele veio. E Ele veio. E essa é a função dele, irmãos. Essa é a função do Espírito Santo. Por isso que eu e você não podemos perder a visitação dele no momento. Às vezes a visitação dele, irmãos, está no louvor. Você começa a louvá-lo e você abre o seu coração. Pastor, eu não tenho uma voz bonita. E ele não está atrás de voz bonita. Moisés era gago. Deixa Arão vir comigo. Moisés era gago. É no dia da visitação, meu querido. E essa visitação, ela vem na pessoa do Espírito Santo, um momento. Será que isso nunca aconteceu na sua vida? Nunca uma visitação aconteceu em você? Porque quando ela vem, meu irmão, ela te põe no chão, ela te humilha, para que você se humilhe na presença dEle, porque você não é grande, eu não sou grande, nós não somos grande, Ele é o grande. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O dia que a visitação veio na vida de Zaqueu, ele era odiado, um cobrador de imposto, havia defraudado muitos, mas no dia que a visitação veio e olhou para cima e falou: desce dessa árvore, porque hoje me convém permanecer na sua casa. Ele desceu correndo, mas ele desejou aquilo, ele ansiou por aquilo, porque ele queria ouvir e ver quem era aquele Jesus. E por ele ser pequeno em estatura, o povo não deixava, a multidão não deixava, até que ele tem a ideia de subir naquela árvore. E o Senhor chega e diz: desce daí, moço.
hoje eu vou ficar na sua casa. E a multidão em volta diz: como que esse homem pode ficar na casa desse pecador? Como que ele pode entrar e permanecer na casa dele? Mas ele veio, foi para os pescadores, pelos pecadores, irmão. Ele não veio, não foi para os bons, não. Porque os bons já tá bom, os bons é os bons. Os bons batem no peito daquilo que eles têm, se gaba daquilo que eles não têm. Mas os pecadores olham para o Senhor e dizem: Senhor, meu casamento está se deteriorando, a minha vida financeira está uma bagunça, a minha salvação, Senhor, olha como que eu estou. Ele olha para o Senhor e ele fala: help, socorro. E na expressão mais usada na boca do crente: misericórdia, ajuda-me. E o Senhor então visita. E o que Ele sabe fazer melhor é isso, irmão. E aí você está chorando aí, e o Senhor vem naquele momento dele, te abraça. Às vezes você está chorando e não tem ninguém, o Senhor envia o anjo. E o anjo para do seu lado. Eu já contei essa história aqui, vou parar por aqui, porque meu tempo venceu. Do pastor de Brasília, muito querido e conhecido em Brasília, já avançado em idade. E todos os dias ele fazia o seu percurso nas ruas de Brasília, a sua caminhada. E ele entrou num momento de dor, de muita dor, de um fato em família. E um dia ele estava lá orando e caminhando, e o homem aparelha ao lado dele e começa a conversar com ele. E o homem que começou a conversar com ele conhecia coisas da vida dele, da intimidade dele, falando com ele, e ele caminhando com aquele homem. E o homem então começa a falar as coisas para ele, fala: anima-te, homem. E no final da conversa, aquele pastor pergunta para ele: mas quem é você? Você é daqui? Ele diz: não. Mas quem é você? Você me conhece? Conheço. Aquele que te conhece me enviou. Mas quem é você? Quem é você? E aquele homem que estava ao lado dele disse: eu sou o anjo que tirou Pedro da prisão e fui enviado para falar com você. Isso foi um auê em Brasília. Aquele pastor respeitadíssimo em Brasília, um homem mesmo de caráter em Deus: eu sou o anjo que tirou Pedro da prisão e vim falar com você. Ah, irmãos, que momentos assim, que momentos gloriosos de visitação. Mas a lei prende o homem a essas coisas, mas a graça nos liberta para termos intimidade, relacionamento. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, foi o que Paulo disse. Ele te chamou para comunhão, Ele nos chamou para comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, sento, ceio com Ele e Ele comigo. Você acha que Jesus se calou? Você acha que Ele não está mais preocupado conosco? Ou está desinteressado da gente? Será que Ele não pode, com um sopro, com um toque, com um cuspe? Cuspe, pastor? Ele não tirou o cuspe dele e passou na língua de um fã para que ele falasse? Será que com um dedinho Ele não pode curar os seus ouvidos? Ou dar uma palavra a ti, como foi para a mulher cananeia: vai, a sua filha está liberta. Ou falar para aqueles que choravam e debochavam quando Ele chegou na casa de Jairo para ressuscitar a menina, quando Ele disse: não, ela não está morta, ela está apenas dormindo. E aquilo que era pranto, que era tristeza, angústia, agora vira gargalhadas.
Quem que é esse idiota que chegou aqui e falou que a menina não está morta, está dormindo? E riam. E o Senhor diz: tire eles da casa. E subiu até o quarto e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E a menina levantou. Falou: dá para ela comida. Porque estava achando que era um fantasma. Dá para ela comida, deixa ela comer. Não, meu irmão. Esse Jesus ainda vive. Esse Jesus ainda reina. Esse Jesus ainda é glorificado constantemente nos céus. Santo, 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 ao que está assentado. Louvado seja. Eu não sei se vocês têm visto aí nas páginas sociais sobre o avivamento que está acontecendo ali em Augsburg, na faculdade. O trem já vai deixar de ser avivamento. Porque agora, meu irmão, já começou por mídia televisiva, então estão transmitindo aquilo que começou com jovens, um momento de visitação, gente. Vai acabar porque a mídia vai estragar. Porque jovens, depois do culto, resolveram continuar orando e adorando o Senhor. E o Senhor veio e os visitou, porque avivamento é a visitação do Senhor. E já são horas e horas, e filas imensas do lado de fora, para as pessoas participar do culto dentro do prédio. Meu irmão, eles têm que entrar dentro do prédio para participar. A visitação está acontecendo, acontece do lado de fora, ela acontece da direita, ela acontece na esquerda, ela acontece dentro do seu quarto, ela acontece dentro do seu carro, subindo, descendo, trabalhando, porque estamos ligados nele, para a glória dele. Vamos ficar de pé.